um episódio do nosso podcast, o nosso RespiraCast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele pode mudar completamente o resultado de uma cirurgia, né? No processo de recuperação e até o resultado final, que é a alimentação no pós-operatório. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, a nutricionista Ariane Bes, e ela também é minha paciente. Ela fez uma cirurgia, uma rinoplastia estética e funcional. Então nós vamos unir essas duas coisas, a prática, né, a ciência sobre alimentação e a experiência dela nesse processo de pós-operatório. Então, muito bem-vinda, Olá, Ariane, muito prazer prazer. ter você aqui, Bom dia, prazer estar trazendo aí aqui. muita informação. Vai ser Obrigada. muito importante aí essas informações para o nosso paciente. Me conta um pouquinho sobre você, sobre como que você chegou aí nessa área da nutrição. Então, eu sou nutricionista, sou formada já há não muito tempo, porque eu só era engenheira e resolvi mudar para a área de Ah, que nutrição. Então, isso legal! eu acho que é questão de chamado, de propósito mesmo, né? Sim. Então, hoje eu sou nutricionista, especialista em nutrição funcional e modulação intestinal. Então, trabalho bastante com a parte de emagrecimento e toda essa questão de saúde intestinal, né? Que é a nossa base mesmo de boa saúde, de longevidade, a base de saúde intestinal. Então, é isso. Nossa, que legal! E quanto tempo que você já está atuando aí nessa parte da Um nutrição? pouco mais de 6 anos. 6 6 anos, anos. que legal! Então, me conta aí, com relação ao pós-operatório, o que que você, assim, a gente sempre fala, é algo que eu bato bastante com meus pacientes ali já no Aham. pré-operatório, eu falo, olha, a alimentação é um dos cuidados, um dos principais, eu falo, nessa recuperação, né? E a gente até fala de alguns alimentos ali que a gente aprende e tal, mas você tem mais propriedade para contar aí pra gente. O que que a alimentação ali pode ajudar no pós-operatório? Como que ela ajuda? Como é que ela atua ali na questão do inchaço, né? Porque é normal, a Uhum. cirurgia, ela é um processo Sim. inflamatório, né? Então ela gera um trauma e aí a gente tem que recuperar desse trauma. Como que a alimentação pode ajudar nessa recuperação? Então, eu sempre falo que a questão da alimentação, ela é antes do pós-operatório, né? Começa Não antes. começa no centro cirúrgico, pensar em alimentação, a Sim, gente pensa no pré-operatório já uma mesmo. Uma preparação. preparação, um corpo mais desinflamado ou um corpo com uma inflamação mais subclínica, um corpo com deficiências nutricionais, sem controle glicêmico, tem uma pior resposta a esse trauma, um trauma programado, que é a cirurgia, Sim, mas é um trauma, né? Então, ele tende a responder pior na recuperação. Então, mais edema, mais inchaço, mais risco de infecções. E alimentação, claro, no pós-operatório a gente tem que caprichar aí numa alimentação rica em nutrientes. A alimentação ela é a base do combustível no nosso corpo, né? Ela é o sim. combustível do nosso corpo. Então é ela que vai direcionar aí para uma boa cicatrização, uma boa resposta, não tanto inchaço. Então a alimentação ela começa no pré-operatório, a gente se organizando para isso. E assim, não é porque tu vai fazer uma cirurgia que tu vai se programar, então a gente tem que cuidar da alimentação sempre para ter uma Sempre Tá, é o tá sempre, ideal, tá né? sempre bem nutrido, sempre, né? E lógico, mantendo aí antes do no pré-operatório bons níveis de vitamina D, ferro, esse controle glicêmico é legal também para a gente ter uma boa resposta no pós-operatório. Legal. E assim, sendo mais prático, o que que você acha que a gente tem que evitar? Por exemplo, seja importante mesmo Aham. antes da cirurgia, você já preparar o seu corpo, né, para receber esse trauma Uhum. da cirurgia. O que que você acha que a gente assim poderia enfatizar com o paciente? O que ele deveria comer, por exemplo, no pré, para ajudar nisso, Aham. e depois no pós? Se você fosse fazer um prato, por exemplo, no café da manhã, no almoço, quais são os alimentos que você acha que não pode deixar de ter? E depois você me fala quais são os alimentos que tem que tirar. Tipo Tá. assim, tirar mesmo, Exclusão. ficar um tempo sem, né? Eu falo com os pacientes, pelo menos ali naqueles primeiros O 30, os 60 pós-imediato, dias, né? geralmente. Isso. Quanto tempo você acha? É. Então, assim, pré-operatório, Uhum, né? A gente tem que imaginar um prato sempre trazendo nutrientes para o nosso corpo. Então, um uhum. prato bem organizado de café da manhã, com uma boa fonte proteica, com frutas, a gente sempre que traz, eu brinco, né, que eu falo, eu estou falando com adolescente, mas assim, tudo que é colorido a gente traz nutrientes diferentes. Então, uma alimentação bem colorida, frutas no café da manhã, um bom carboidrato. Então, no almoço, arroz, feijão, uma carne magra, legumes, salada,
lanches mais ou menos voltados para esse princípio mesmo de alimentação natural, né? Eu brinco também com o paciente que está em processo de emagrecimento e que vai fazer uma cirurgia. Não é momento de restrição no pós-cirúrgico. Sim. Não é momento de pensar em emagrecer no pós-cirúrgico. A É. gente teve tempo para emagrecer, a gente vai ter tempo para emagrecer depois. Pós-cirúrgico é momento da gente priorizar uma boa qualidade E uma boa para cicatrização, uma boa né? cicatrização. Carboidratos de boa qualidade, fontes de proteína, uma boa quantidade de proteína é fundamental. Proteínas são construtoras dos tecidos, então Sim. a gente precisa que tenha proteína na nossa dieta. Muitos pacientes a gente faz suplementação de proteína, justamente para favorecer esse processo de cicatrização. Alimentos verdes escuros, que tem uma boa fonte de vitamina K, que também ajuda no processo de cicatrização. Uma boa quantidade de fibras para o intestino funcionar adequadamente. O intestino que funciona adequadamente, a gente também melhora esse processo de inflamação. Água, hidratação para melhorar na questão de edema mesmo, né? Quanto mais hidratação, melhor. Então, essa é a fonte principal. O básico. Boa fonte de proteína. Vitamina C também, alimentos, né? De frutas mais cítricas também é legal. Né? Laranja, tangerina. Kiwi é legal também, até para o funcionamento intestinal. Por que eu bato no funcionamento intestinal? Aquele pós-cirúrgico imediato, o intestino fica um pouquinho bagunçado. O uso de algumas medicações. De muitos remédios, né? Que são necessários no pós-cirúrgico. Então, ele também ajuda a favorecer aí o intestino. Que legal. A dieta, assim, básica. Básica, né? Parece básico demais? Sim, é o básico demais que realmente dá o resultado, né? Eu costumo falar assim para o paciente, para ser bem prático, assim, você pode comer tudo que Deus criou, evitar, que é os naturais. Por isso é arroz, feijão, arco-íris, carne, né? Que é tudo que é colorido. Verduras, legumes. Isso. E evitar o industrializados, alimentos ultraprocessados. Então, o que deveria evitar, né? Seria alimentos ultraprocessados, com alto teor de açúcar, alto teor de sódio, alto teor de gorduras, principalmente as saturadas, álcool. A gente fica um pouco mais ocioso, assim, no pós-cirúrgico, a gente talvez queira beber um pouquinho. O álcool a gente tem que evitar, isso tem que... Eu peço lá uns 60 dias, pelo menos, evitar o álcool. Isso é basicamente... O álcool incha, né? Deixa a gente acaba mais... retendo mais. Na verdade, também carboidrato de alto índice glicêmico faz a gente reter um pouco mais. E no processo de pós-operatório, principalmente quando é de face, né? A gente tende a querer que diminua esse inchaço, né? Quanto menos a gente inchar, melhor. Então, esse controle de carboidratos de alto índice glicêmico também é importante. Eu vejo uma coisa importante de falar, que eu lembrei agora. Quando é cirurgia mais de rosto, assim, face, rosto, tende as pessoas quererem, tipo, sorvete, tudo que é gelado. Sorvete é... leite. E é ultraprocessado também, dependendo do sorvete. A gente pode fazer algumas preparações mais proteicas, mais naturais, gelada, para facilitar. Mas sorvete, que eu vejo muito profissional, às vezes, indicando o paciente, a Nutri fica para ter um trem, né? De nervoso. Não? Nossa, enchendo de sorvete. Exatamente. Eu falo muito sobre a questão do leite no pós-operatório, vamos entrar nesse assunto. Falo com os pacientes assim, olha, evitar o leite, derivados no pós-operatório, porque o leite ele é inflamatório, né? E aí, como que funciona isso? Aí ele tem uma questão da face, né? Me conta aí pra gente, por que o leite a gente deveria que Eu, como nutricionista que trabalho bastante com a parte intestinal, com essa questão gastrointestinal, com sensibilidades alimentares, sempre falo, o alimento inflamatório é um alimento que te inflama, que tu tem sensibilidade a ele. Mas tem alguns alimentos que eles tendem a dar um pouco mais como é que eu posso dizer? Eles tendem a inchar um pouco mais, né? O leite tem essa questão mais de inchar um pouco mais, de reter um pouco mais, de criar um pouco mais de secreção nessa região, que também, quando a gente fala de cirurgia, né, no nariz, a gente quer mais evitar esse tipo de secreção. Então, o leite, neste período, ele é recomendado a gente dar uma diminuída, né? E fonte de proteína, né? A gente quer o leite, mas a gente tem outras fontes proteicas, né, que são interessantes a gente incluir. Tem suplementação que não é a base de whey protein, que pode ser o beef protein ou collagen protein, que a gente pode suplementar, que não seja a base de leite, né? Então, assim, o leite é um dos que a gente pede para dar uma segurada. Por isso que na organização do plano alimentar, é interessante, antes da cirurgia, eu sempre organizo com o paciente já um período antes. Por isso que eu falo, o pré-operatório é tão importante quanto o pós também. Antes, e a gente caminha aí pelo menos uns 60 dias evitando, né, ao máximo leite e derivados dele. Eu vejo bem na prática isso. O paciente que
Às vezes eu opero paciente que já é restrito do leite por algum outro motivo e tal. Eu vejo que e quem faz direitinho essa restrição, eu vejo que desincha mais rápido, o roxo fica Tem uma menos resposta roxo, melhor, né? tem uma resposta melhor. E por que que eu falo, assim, pra gente evitar o inchaço? Porque vai ficar inchado por causa do trauma, isso é normal. Mas um inchaço muito grande pode prejudicar ali a cicatrização do resultado final do nariz, formar mais fibrose. Quando a gente faz uma rinoplastia, a gente está mexendo com enxertos ali, aqueles enxertos têm que, com a vascularização, eles têm que agregar ali, se recuperar bem. Então, quanto mais inchado, mais chance de ter uma perca do enxerto ou uma infecção mesmo no Piorar a pós-operatório, infecção, né? Então, por isso que a gente bate bem. E a alimentação tá ligada a isso, né? Porque se Tá você fizer muito vinculado a isso. vários alimentos ali, diminui leite, outros alimentos que você acha que ajuda muito, assim, na retenção A questão de hidratação e boas fontes proteicas hidratação. é importante. Tem uma questão que eu vejo muito paciente em pré-operatório comigo, assim, como assim, tu vai colocar ovo é remoso? Tem muito disso. Muitos pacientes me perguntam isso, Eu seu. falo, não, Aí eu não falo, tem não. remoso. Remoso é o alimento ultraprocessado e o álcool, isso vai ser remoso, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento a alguns mitos também que tem em relação à cirurgia, né? Então, o ovo é um deles, assim. O ovo é uma boa fonte proteica, a gente consegue fazer várias preparações com ele, então não é um alimento remoso, a gente tem que cuidar um pouquinho nessa questão, organizar um plano alimentar que faça sentido e tirar os alimentos que realmente são, assim, o ápice, né, do problema. E os alimentos ultraprocessados e o álcool são, assim, eu acho que Os são piores, né? no topo da lista. Isso é o que é o topo da lista mesmo de problemas. E vamos entrar aí na parte da sua experiência, né? Como é que foi, assim, a Ariane, ela operou já tem uns 7 meses e ela chegou para mim com uma queixa funcional importante. Ela tinha um desvio de septo muito importante. Eu falei, menina, como que você viveu essa vida? E ela pratica muita atividade física. A Ariane faz futevôlei, né? Faz academia com frequência. Então, ela via essa necessidade, você via que a respiração não era boa, o rendimento dela na atividade física não era boa, ela foi procurar saber. E quando a gente foi fazer os exames, a gente descobriu lá um desvio enorme, um desvio de septo enorme. Eu falava, meu Deus do céu, não passava nem a ótica ali. Falei, você não respira nada desse lado. Então, e aí ela quis associar, ela já tinha um nariz, assim, ela é o tipo de paciente, assim, que o nariz dela era um nariz bonito, não é, né? Já tinha uma beleza ali. Só que ela, não, vamos melhorar, deixar um dorso mais regular, a pontinha mais delicada. E aí a gente fez a rinoplastia, né, decidiu fazer a rinoplastia estética e funcional, mas a queixa principal era a questão funcional, né? E como é que foi essa decisão de você operar? Porque, assim, muita gente fica com medo, né? Se você teve medo. Tive. E depois a gente vai falar sobre a sua questão, mas conta aí, como foi sua decisão e se você teve medo? Então, que eu sabia que eu tinha um desvio, mas não que era nessa proporção toda, né? Então, eu sabia que uma hora eu iria ter que fazer, mas eu tinha muito medo de fazer a cirurgia. E pensei, eu não gosto do meu nariz, quando eu for fazer, eu quero fazer tudo junto. Mas tinha muito medo de fazer. Quando eu consultei contigo, assim, a decisão foi logo na primeira consulta, né? A gente já fez todo o planejamento. O planejamento e logo já foi feita a cirurgia. Me senti muito segura em relação a isso. Principalmente pelo fato da parte de rinoplastia, da parte estética, a gente ter conversado e chego nesse acordo de não mudar a minha característica, porque eu nunca tive nariz pequenininho, delicado, não é, né, do meu rosto isso, e eu tinha medo de ficar muito diferente. Nariz artificial, né? Eu vejo muito, assim, esse medo. Eu morro de medo de operar, fazer o nariz e mudar. E muda mesmo, né? Do nada eu tenho o nariz pequenininho, eu não tenho muito artificial, muito rodado. Então, esse é o medo da grande maioria dos pacientes. E acaba acontecendo que a gente vê muito nariz assim, nossa, tem rino. Hoje a maior parte das pessoas nem sabe que eu tenho rino, assim, quem não me conhece, que, né, soube que eu fiz, não tem, porque assim, melhorou a parte que me incomodava, que era essa parte aqui, deixou ele mais fino, mais delicado. E de início eu tive medo, mas quando a gente fez a consulta, eu me senti segura. E daí, assim, fecha o olho pulando penhasco e faz uma vez. E foi ótimo. E aí, conta como é que foi, gente. A recuperação dela foi muito boa. Ela, como nutricionista, né? Tudo que eu falei lá da parte de alimentação, que eu sempre falo com os pacientes, da parte de alimentação, dou até um papelzinho com orientações e tudo.
mas ela já sabia de tudo, Eu e ganhei aí o foi papelzinho. mais fácil. Detalhe, eu ganhei o papelzinho. Ela ganhou também, porque eu falei, vai que. Mas aí ela já sabia de tudo. Mas ela seguiu bem certinho a questão da alimentação, óbvio que ela já vinha, porque ela já fazia. E foi muito interessante, porque a recuperação dela com 3 dias, a gente vai mostrar depois a foto aqui, com 3 dias de pós-operatório, você não tinha nem roxo e Não, pouquíssimo. Tava inchado, mas bem pouco, né? tava, Comparado tava. com, Foi com... E o que muito que você boa. acha que fez a diferença realmente? Assim, O gelo, né? Tem alguns cuidados isso, específicos. né? Logicamente, né? Como nutricionista, já tenho uma alimentação organizada. Eu não sou uma nutricionista cri-cri, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Tu me conhece. Você sabe que eu sou bem. Sim, eu sou paciente dela também, tá, gente? Eu sou bem tranquila em relação a isso. A gente trata de restrição quando há necessidade realmente de uma restrição. De um modo geral, eu prefiro que a pessoa viva fazendo o bom a vida toda do que o ótimo um mês. Então, isso. Então, já tenho uma vida organizada, já tinha a parte toda de treinos constantes, isso faz muita diferença também. Ter uma alimentação organizada. E isso tenho certeza que fez toda a diferença no meu pós-operatório. Tanto que no primeiro dia eu acordei da cirurgia já tipo assim, tô pronta, É, né? Então isso fez diferença também. Então a questão toda de eu estar preparada e os cuidados pós. Eu caprichei bastante no gelo. O repouso foi extremamente difícil para mim fazer repouso, é mas isso que eu ia assim, perguntar pra eu você. Qual foi a parte mais difícil? Ela já vai falar que é, foi ficar sem foi sem ficar sem sem atividade atividade física. Eu já física, falo que eu sobre isso. peço 30 dias, né? A suplementação, já entrei com suplementação proteica, então assim, a parte de ser nutricionista facilitou o pós de organizar algumas coisinhas no pós de alimentação. Então, estratégias mesmo, né, que eu consegui me organizar de suplementação. Logo de início, eu tinha um pouco de receio, porque nem sangrar ficou sangrando, né? Nem aquele O bigodinho. bigodinho, Eu usava só na hora no primeiro nos dia. primeiros No dias. primeiro e segundo dia eu usei só na hora de me alimentar, porque escorria um pouquinho, mas nem o sangramento que normalmente se tem eu não tive, né? Então, assim, de preparar algumas coisas, de mudar um pouquinho a dieta para facilitar a ingestão, isso para mim facilitou muito ser nutricionista nessa parte. E assim, o pior, sem a menor sombra de dúvidas, foi ficar quieta. Foi ficar sossegada. Sossegar que foi o pior. De resto, que as pessoas têm medo. Pra mim, né? A gente sabe que cada cirurgia a É uma resposta experiência e a diferente. resposta é individual. Mas assim, as pessoas têm medo, ai, como é que eu vou ficar sem respirar? Não vai ficar sem respirar. Lógico que não é, nossa, estou ótima. Acabou Os de primeiros dias, como fica é inchado, mais respira um pouco. é mais chatinho, tem que fazer bastante lavagem e tal. Isso eu fiz, eu lavava o dia inteiro esse nariz. Isso é bom. Então, eu E dá um lavava. alívio, né? Dá um alívio isso. Mas assim, não fica sem respirar. Então, o medo que eu tinha de me sentir sufocada, de sem respirar, não acontece. Não, Não, foi muito mais tranquilo. Muito, nossa, não tem nem. É isso que eu escuto muito. Muito mais tranquilo do que eu imaginei que fosse. Eu oriento todo mundo que chega lá, pode fazer. Pode fazer. Faz, Isso que eu faz. falo, Porque é muito tranquilo. Foi muito tranquilo. muitos pacientes falam isso. Foi mais tranquilo do que eu esperava, porque ainda tem Muito aquela mais. visão de antigamente que usava tampão, que tampava toda a Isso. respiração. Hoje a gente usa splint nasal, que é um curativo que fica lá dentro, mas ele tem passagem de ar. E ele é fininho, né? Ele não Então é atrapalha. menos, assim, incomoda menos do que antigamente. E, assim, As pessoas têm dor, aquela e a visão. gente dá a E impressão dor, que foi, né, meio quebrado o nariz ali, vai estar dor. Não tem dor. não tem dor. Eu tive incômodo mais gastrointestinal por conta da medicação que a gente tem que tomar pós. Eu não sou acostumada a ficar tomando muita coisa que eu já não tenho, já tenho uma certa sensibilidade a usar mesmo, né? Mas só o que me incomodou um pouquinho foi isso, mas eu como nutricionista também, que trabalho com a parte gastrointestinal, né, eu consegui me organizar. Manejar, né? Manejar em relação a isso. Mas assim, de dor, isso não tive incômodo nenhum mesmo. Assim, foi eu ficar quieta, foi o pior, de certeza. Quando ela fala assim de ficar quieta, é porque assim, na verdade, a gente pede 30 dias sem atividade física, sem academia, musculação e tudo. Mas no trabalho você conseguiu voltar, né? Tipo assim, ela com uma semana, quando tirou o curativo, já voltou a trabalhar, que ela trabalha em atendimento, no ar-condicionado, né? Mexendo no computador. Isso dá para fazer. Agora, a atividade física realmente é 30 dias para esperar cicatrizar. Então, ela que é uma pessoa que pratica muita atividade física, então acaba que fica, de atendimento foi muito tranquilo. Até se eu não programei para atender na semana, porque orientação tua, da doutora Renata, que eu trabalho junto, não, tu não vai conseguir na primeira semana. Eu não organizei minha agenda para isso. Mas se eu tivesse organizado minha agenda para 3 dias depois, eu estava tranquila para atender.
Mas a gente fez uma terça, na segunda-feira eu voltei aos atendimentos no consultório. E o Isso. ficar quieta foi realmente, o ficar quieta é de atividade De física, que atividade daí pra mim é física. o pior, que daí 3 meses sem É, futevôlei, 1 mês para sem quem academia, é isso foi... ativa mesmo. E eu até, assim, a atividade física, ela é muito importante, igual você falou também, porque a pessoa que faz atividade física, ela tem um metabolismo melhor. Isso. Tem todo um Então, isso condicionamento também melhor, né? vai, A nossa a resposta é resposta, melhor. a nossa resposta à cicatrização, ao processo inflamatório é bem melhor É mesmo, né? melhor. Isso que eu falo, a questão também de uma boa cirurgia não é do centro cirúrgico para frente, vem Não, do nosso estilo de vida antes da exato. cirurgia. Porque no caso dessa cirurgia, é uma cirurgia que a gente programou ela para fazer, e as cirurgias que a gente não programa para ter uma boa resposta, É, né? Tem cirurgias que exatamente. acontecem e a gente não Então, tá você tem que estar preparada, né? e aí a questão de preparação é para viver uma vida melhor mesmo, a questão de longevidade, né? Isso, excelente. E o que que você falaria aí para as pessoas que, igual você falou, eu recomendo, né, Sempre. fazer. Quem me fala, eu sempre falo, pode fazer que é muito mais tranquilo do que eu imaginei que fosse, mas muito mais tranquilo, Que muito mesmo. legal, que bom. E assim, vamos colocar na prática, assim, montar um prato, né, no pós-operatório. O que que você colocaria ali que não pode faltar? O arroz, a proteína, que seria carne, frango, Isso, uma e proteína de quais magra são as verduras e frutas, assim, falando os nomes que na, ajudam na, mais na na prática. cicatrização, na Tá. prática? Como eu trabalho com gastrointestinal, eu vou dizer assim, o que tu tinha sensibilidade antes, não inventa comer agora, porque vai dar ruim. Ah, sim. Se tu tem sensibilidades ao comer brócolis, por exemplo, que é um alimento maravilhoso no processo de cicatrização, e no É, pós tu vai colocar, vai dar ruim do mesmo jeito. Então a então gente tem são um pouco alimentos mais, a questão destacados. de individualidade também é importante nesse processo, né? Mas ali, um arroz, uma batata, uma mandioca, um carboidrato de boa qualidade, uma carne magra, não vai querer assim logo no pós-imediato querer botar uma picanha, uma costela, então, né, Gordura, né? excesso de gordura, isso não é legal, então assim, uma carne magra, vegetais verdes escuros são bem interessantes. O que é de vermelho também traz bastante nutriente, então é legal. Aí, cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha, eu acho que isso tudo, um prato completo mesmo de, de legumes faz toda a diferença. E as frutas a gente pode investir, como eu te falei, na questão mesmo de vitamina C, né? Kiwi, laranja, algumas vitaminas proteicas aí, trazendo também o morango, algumas frutas vermelhas também são Legal. bem interessantes a gente fazer no pós-operatório. Eu fiz bastante para mim. E você acha que tem que fazer suplementação no pós-operatório, assim, né, as coisas Eu acho muito proteicas? interessante, porque assim, quando a gente fala de cicatrização, a gente também precisa de um aporte de nutrientes, como eu tinha falado, a gente não vai no pós-operatório se preocupar em fazer dieta de emagrecimento, não é a Não é hora, o não é o momento, momento, a né? gente organiza uma dieta mais normal. Então, assim, quando a gente precisa, para a recuperação, para o processo de cicatrização, já que a proteína ela é a base da construtora dos Uhum. nossos tecidos, é interessante a gente fazer suplementação. A gente tem que deixar um aporte proteico, muitas vezes até um pouco maior do que é na tua rotina no dia a dia. Então, a questão de Uhum. suplementação é interessante a gente entrar assim no pós-operatório. Aí quanto? Aí depende muito da individualidade, né? É, Isso de cada de cada peso de organismo. cada um, né? Isso, né? Mas assim, a suplementação proteica eu vejo como fundamental no pós-operatório. Isso é bem É, importante. Alguns alimentos, né? Alguns suplementos de pós-operatório imediato que são muito anti-inflamatórios, dependendo, a gente faz a retirada num período, porque assim, o processo de cicatrização precisa do processo inflamatório, mas um processo inflamatório bom para a sim, cicatrização, não é, exacerbado, que é o que a não, gente tenta evitar. Então, alguns suplementos muito anti-inflamatórios nesse primeiro período, a gente também faz a suspensão justamente para não conflitar com a questão de boa cicatrização, né? E aí me conta então a importância do nutricionista aí numa. O ideal é que todo paciente que for fazer um pós, que for, porque nossas cirurgias, as minhas cirurgias são todas eletivas, Sim, né? todas Então programadas. seria interessante, né, o paciente passar nessa consulta com o Isso. nutricionista. É, Eu falo, quem já faz, que vai lá no meu consultório, eu falo, ó, conversa com o seu nutricionista já para fazer um preparo ali você já falou, né, da importância, mas você orienta mesmo pessoas que fazer. pretendem fazer uma cirurgia nesse tipo, a gente tem que se atentar também assim à questão de peso adequado, porque quando a gente fala de estar com sobrepeso ou obesidade, a gente está falando de certa forma, uma inflamação que é uma inflamação subclínica ali. E isso É, com certeza piora a ah, resposta a uma cirurgia.
Então, a gente está com o peso adequado, está com os níveis aí de vitamina B12, vitamina D, de ferro, um bom controle glicêmico, ter uma glicada legal, e isso é importante Isso. para pré-operatório. Então, isso tem que ser antes do processo Antes. mesmo cirúrgico, né? É, Então, a gente tanto se organizar em relação a isso. Muitas vezes, assim, eu pretendo fazer cirurgia em ano que vem. outubro. Procura já agora e tenta começar a se organizar, que quanto antes, né, quanto mais cedo a gente começar a se preparar, melhor vai ser a Vai ser uma resposta recuperação. para recuperação. Então, o nutricionista, basicamente, a gente organiza tudo isso, né? Bota o corpo. O nutricionista, ele é promotor de saúde, né? A gente não tá ali para tentar resolver problema. Muitas vezes as pessoas só procuram um nutricionista quando tem um problema para tentar resolver. A gente está ali justamente para promover a saúde, para organizar, para que a gente não tenha problema no futuro. Então, aí, meus pacientes, se estão em tratamento e vão fazer uma cirurgia, lógico, aí depende do tipo de tratamento. Se está em processo de emagrecimento, próxima cirurgia, a gente organiza uma dieta mais normal, uma dieta mais não de Então, baixa. restrição, né? Não é momento de restrição, é momento a gente fornecer para o corpo. Aí, mais para frente, a gente volta com a restrição, se for o caso. Mas, assim, organizar uma dieta bem estruturada, com boa quantidade de macronutrientes. Então, também não é hora de fazer uma low carb restrita, né? Só proteína. A gente falou de uma boa quantidade de proteína, mas não é só proteína. Tem que ter uma boa quantidade aí também de carboidratos bons. Então, a gente organiza tudo isso para o paciente tentar se recuperar de uma forma melhor. No consultório, assim, eu vejo claramente, como eu falei, a diferença, né, dos pós-operatórios. E, assim, não é só a questão do seu pós-operatório ser mais melhor, né, menos inchaço, menos roxo. A alimentação, ela vai também ser importante pro resultado final. Então, os narizes mais bonitos, né, que chegam no resultado final do jeito que a gente deixou ali na mesa, que é a cirurgia, a gente faz a cirurgia e deixa aquele resultado final. Depois vem todo esse processo de recuperação, que tem alimentação ali junto. Então, eu acho que a alimentação, ela ajuda no processo e também no resultado final. A gente atinge o resultado final o mais próximo daquilo que a gente deixou ali na mesa, né? Então, não é só um detalhe a alimentação. Sim. Ela faz parte e ajuda no resultado final. A alimentação é o combustível do nosso corpo. Não tem outra via de combustível, de Não. favorecer o processo de cicatrização, diminuir o processo inflamatório. Não tem outro jeito que não seja alimentação. A gente não tem outra via. Eu sempre brinco, alimentação não tem outro. Né? A gente Outro meio, não né? tem outro meio. A alimentação é o único meio que a gente tem aí de fornecer para o nosso corpo que ele realmente precisa para cicatrizar de uma forma mais adequada, ter uma boa resposta. Como tu falou, tu programou, fez um narizinho bonitinho. É importante, né, ter nutrientes ali que favoreçam uma boa cicatrização para manter o que tu fez. Que né? fez, exatamente. Então, a gente ficou claro aqui, gente, que não é um detalhe essa alimentação, ela faz parte do tratamento mesmo, né? Então, Ariane, muito obrigada Eu que aí por agradeço pelo trazer convite. tanta informação aí para os nossos pacientes, para quem acompanha. Deixa aí um recado, né? Um recado final e fala também a sua rede social Tá. para que todo mundo possa acompanhar. Ela fala bastante lá, gente. Muito legal a rede social dela, porque eu vejo você sempre falando, dando dicas. Então, deixa aí pra gente. Tá. Em relação à alimentação, a questão de alimentação, a gente tem que trabalhar ela como base da nossa vida mesmo. Então, não é só pensando numa cirurgia, é questão de qualidade de vida e longevidade. E lógico, quando a gente tem uma alimentação organizada, tem um estilo de vida adequado, isso favorece muito. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, ou não, ou somente vivendo, né? Para a gente ter aí um envelhecimento com qualidade, tá? Minha rede social, basicamente, eu trabalho somente com Instagram. Já tá difícil de manter só Instagram, né? A demanda de trabalho é bastante. Mas é nutri.arianebes. Isso, gente, acompanha aí e não percam os próximos episódios, né, do RespiraCast. Esse episódio foi muito especial, assistam aí e espero vocês no próximo episódio.